retirar o produto aqui. É só a questão do crédito e alguns produtores para reduzir a questão do imposto de renda, mas tem produto também. Mas a grande diferença desse e da operação defragada lá em torno de 2006, que foi aquela mala preta, o senhor deve se lembrar, a diferença é que a mala preta, o grande foco dela era transferência de crédito. Sim. Era a circulação de notas simplesmente. Nesse caso do crédito podre, existe muita operação mesmo com produto, que é onde o Estado está perdendo a nossa arrecadação. E a gente está trabalhando nisso e fechando esses controles, fazendo o cruzamento. Agora, nessa fase, a gente vai adentrar a ramificação, né, em outros segmentos. E o controle, então, a perda da soja, porque... E aí, esse adquirente é o responsável. Se esse adquirente está propenso a fazer a bandidagem, como já fizeram no crédito podre, o produtor, muitas das vezes, nem está sabendo disso. Esse adquirente dele, às vezes, até desconta, por isso nós estamos chamando os produtores, não estamos tomando ação, então estou chamando o produtor para ele me esclarecer, me confirmar assim, a operação que ele realizou. Isso, mais ou menos assim. O Antônio ele produz 100 mil sacos de soja, ele tem armazém próprio, ele secou a soja dele, colheu com o maquinário dele, ele está estabilizado, tá? Não entregou imagem, não tem troca de produto. Aí chega essa empresa, que detectado um crédito podre, o soja está 62, 103, ele consegue diminuir a nota e o FETAB, porque não recolhe. Então ele dá ao produtor R$1, R$2 mais por saco. Exato. E o nome do produtor que está aqui hoje. Então o que eu estou dizendo para o senhor qual que é a maneira que nós conseguimos hoje detectar essa questão. E outra questão que nós estamos aplicando hoje, e a cada dia se aumenta mais, é a troca de produto. E o governo sabe disso, muito forte. Então hoje o produtor troca lá, e isso significa sacos. O kit de plantar um hectare por tantos sacos de soja. E nesses tantos sacos de soja, 21 ou 25, conforme o preço que está no dia, ele entrega esse saco de soja para a Maggi, entrega para a Bung, e ele não está preocupado com o FETAB, já descontou o FETAB dele, certo? E aí nós sabemos, e pela questão que o senhor falou aqui, que é temerário falar em 300 ou 400 pela produção, e eu até concordo com isso, pelo deferimento. Agora estamos falando em 150 milhões, hoje 130, quase 140, com 82%. Quando era 73%, passar quase chegar a 200 milhões. Numa arrecadação que nós estamos falando aí de 25% de evasão. E numa coisa palpável, não tem como você não enxergar o soja. Nós sabemos quanto planta, quanto colhe, aliás, alguns números aqui que você tem uma margem de 55, que é a média do estado, e aqui tem bem menos, o senhor sabe disso. Então, o que o governo está pensando sobre a questão de chegar nesse número da troca, certo? Para ter a garantia das empresas. Nós temos hoje basicamente aqui 5 ou 6 empresas sólidas, sérias, pelo menos tem sido assim na constância, e nós temos empresa aqui que vem aqui de manhã e o governo dá autorização, dá nota, dá bloco, dá tudo, e em 10 dias ele leva embora metade dos nossos soja. Tem uma empresa que levou 4 milhões de toneladas com papel e caneta só, certo? Nós denunciamos isso também. Então, nós queríamos saber disso. E se o senhor tem lá dentro do sistema hoje, alguma das operações que vão ajudar muito, mas algum ajuste que chega um pouco mais perto disso aí. Então, isso a gente tem feito, deputado, primeiro a gente é conhecido esse potencial e essa produção dentro do Estado, a gente está tentando afastar essas operações que não incidiriam mesmo, e trazendo para dentro da legalidade. Então, o primeiro passo que a gente fez o ano passado, desde 2006 a gente está trabalhando nisso, é extirpar do Estado do Mato Grosso essas quadrilhas de fraudadores, porque, como o senhor disse, aí nós tínhamos 5 empresas, essas 5 empresas foram responsáveis por fraudar 400 milhões do Estado. Temos outras nisso aí. Então, o primeiro passo a gente tem trabalhado na área da fiscalização, é procurar extirpar essas quadrilhas do Mato Grosso. Paralelo a isso, o que nós temos feito? Nós temos valorizado as empresas grandes e que trabalham decentemente dentro do Estado, que são a maioria, essas que estão aqui, o senhor pode ver, ó, que estão informando e declarando. Você pode ver que a declaração que ele tem em torno de 684 milhões foi recolhida de 682.
Então nós temos omisso no conta corrente de 1,5 milhão, quase nada em representação. Então essas são as empresas, praticamente as grandes e decentes que trabalham no estado. Então nós temos oportunizado a eles esses credenciamentos e fazemos um monitoramento. Com essas informações a gente monitora. E aí agora a gente caminha, nós estamos adquirindo ferramentas novas de cruzamento e de Big Data, que a gente vai poder fazer esses cruzamentos com velocidade muito maior. E o produtor tem que ser aí o grande parceiro nosso, porque o produtor, e a gente pensa em até mexer na legislação, porque o produtor hoje ele não tem a opção de recolher o tributo, mesmo que ele queira. Como o senhor diz, esse produtor sério que vai entregar o produto lá, ele não pode ser cobrado por isso, e a responsabilidade é de quem recebeu. Se quem recebeu não fizer o recolhimento, mesmo que tenha descontado dele, ele não tem opção. Se eu sou produtor, eu quero recolher o FETAB e entregar aí. Não, que o responsável é aquela empresa. Então a gente está pensando em colocar opcional, e que o produtor que queira, ele mesmo faça o recolhimento do seu FETAB. Haja visto que ele é monofásico, então uma vez comprovada o recolhimento na primeira transporte dentro do estado, ele já não incide mais nas cadeias. Por conta disso, temos o problema também no posto fiscal na hora da saída, porque se ele vai sair com a soja para não pagar o FETAB, ele tem que comprovar que já houve o recolhimento aqui dentro. Quando ele não nos comprova, o que o máximo meu pessoal pode fazer? Lavrar um termo de apreensão em depósito desse crédito e ele vai embora. Da forma com que ele está sonegando ali o imposto, sonegar o FETAB junto Então nós estamos criando controles mais rígidos para isso. Obviamente, não engessando o produtor, o sério que quer trabalhar, mas agora aquele que quer trabalhar também fora da linha, ele também vai sofrer a mão pesada do fisco, porque nós não podemos admitir o Estado, que é a nossa maior riqueza, que é a área rural, que ela seja desviada do Estado dessa forma. Então, como a gente diz, para quem quer trabalhar sério, decente no Estado, nós temos tapete vermelho. Agora, para aquele que quer fraudar e tirar a riqueza do Estado, como a gente diz, a porta da rua é serventia da casa. Se quiser ir embora do Mato Grosso, como dizia o Trump, eu não tenho um jato para embarcar todo mundo, mas se tivesse, embarcaria. Então, nós queremos facilitar, assim, a vida de quem trabalha decentemente e aplicar o rigor mesmo em cima daquele que quer tomar nossa riqueza. Bom, da minha parte, obrigado, deputado Alain, Guilherme. Senhor secretário, hoje, efetivamente, o FETAB é depositado numa conta específica ou ainda há uma miscigenação de contas, inclusive a fonte 100? Desculpe, deputado, nessa área da aplicação do recurso, do controle, eu não tenho acesso, não tenho... Mas a arrecadação, ela sai do produtor? Não, a minha área, vou explicar para o senhor, a arrecadação está sob meu controle, não o financeiro, mas os controles. Então, toda a arrecadação, ela cai lá na Secretaria de Fazenda, num DAR, e a gente acompanha esse recolhimento. Esse recolhimento, o DAR, ele cai na nossa receita, e dali o FIPLAN extrai e leva para dentro do FIPLAN, onde é feita toda essa desvinculação, os valores e tal, são separados em contas. Isso é feito lá na Secretaria do Tesouro, deputado. Quem poderia esclarecer melhor sobre essa forma, para onde está sendo depositado o dinheiro ou não, aí seria o secretário lá do Tesouro, o Serafim, que hoje responde pela pasta lá. Eu, infelizmente, qualquer coisa que eu falasse por aqui seria só ideias. Senhor presidente, eu acho que isso que foi, a gente confundiu aqui também, e eu acho que a gente vai precisar avançar em outras oitivas. Eu quero parabenizar pela apresentação. Eu só queria complementar ali, deputado, assim, para esclarecer o esforço que a gente tem feito lá na Fazenda. Aquilo ali são os contribuintes que nós temos por segmentos. A gente anotou ali aquelas faixas laranjas, que seriam a quantidade de contribuintes que seriam afetos e teriam relação com a contribuição do FETAB. Então, nós temos lá em torno de 145 mil contribuintes diretamente, embora a gente tenha alguns no atacado, que seriam cerealistas, aquele pessoal, mas um número menor.
Mas nós temos hoje 145 mil contribuintes que seriam afetos e que mereciam assim um acompanhamento, uma atenção por parte da Fazenda sobre essa contribuição para o Estado. Então a gente tem melhorado muito em termos de cruzamento, de equipamento, aquisição. Agora o secretário estabeleceu, nós estamos adentrando ao Profisco 2 e estamos com um projeto lá para melhorar muito a nossa TI em termos de cruzamento de dados. Nós vamos ficar muito mais céleres e assertivos na escolha do alvo a ser fiscalizado. Senhor presidente, e quem nos acompanha pela TV Assembleia, lembrando que essa CPI, senhor presidente, um dos primeiros requerimentos aprovados aqui, que ela seria em portas abertas, não teria sessão fechada, nem depoimentos fechados, ela seria 100% televisionada, e isso é muito importante para nós. O que é o conceito que nos trouxe para a CPI também do FETAB? Nós falamos muito do Fundeb aqui, mas também para o FETAB. Fazer a comparação da nossa produção com a arrecadação. E o senhor foi claro aqui nas perguntas, acho que a gente conseguiu avançar e perceber que tem muita frustração ainda no controle, em especial da soja. No ano de 2016, ficou aí quase 30% do que nós vendemos oficialmente da soja sem conseguir arrecadar. E aí ficou claro o objeto dessa CPI aqui. Aí eu gostaria de aproveitar a participação do último, que a gente tenha alguns objetivos dentro da nossa CPI, assim, fazer essa comparação daquilo que a gente produz, daquilo que a gente arrecada. Isso é um dos objetivos. Segundo, o ato dessa arrecadação e o princípio da automaticidade, que também esse fundo tem. Repassou, arrecadou, quando foi feito esse repasse para os municípios? Isso é um dos objetivos dessa CPI também, para que a gente possa ter a mirada de onde nós vamos chegar. Uma outra situação, a retenção desse FETAB, desse recurso, é utilizada para outros objetivos, que não seja aquilo que ele foi criado? Então, senhor presidente e nobres pares aqui da CPI, veja bem, primeiro, a gente começou a avançar no sentido de entender, deputado Wilson Santos, aquilo que a gente produz e a frustração da arrecadação. 2, como é feito esse controle daquilo que a gente arrecada no FETAB e repassa aos municípios e para quem é de direito? E 3, se retém e se reteve, foi utilizado para quê? Acho que nós não podemos perder esse rumo, senhor presidente. Antes disso, eu concordo com Vossa Excelência, só que até para ser melhor entendido, aliás, eu quero parabenizar o último, confesso que tenho certeza que tem muitas pessoas da própria CPI que não sabiam da operação do FETAB. Então é interessante para a população saber o que é FETAB, por que é FETAB. Fala muito também em soja, mas nós vimos aí o óleo diesel, que é maior arrecadação, e todos nós consumimos, inclusive aquele tem motor estacionário lá na propriedade pequenininha, paga FETAB no pesqueiro, inclusive. Então eu acho que é importante isso. Agradeço, Alain, a tua colocação. O objetivo é esse, sim, tá? Aqui ninguém está saindo do objetivo. Agora a importância de explicar. Então, em cima disso, aliás, alguns números já foram tirados em cima disso, certo? Nós temos os números, no grosso modo, da produção, de quanto podia ser. Eu acho que o último foi muito feliz quando disse sim. É temeroso falar do número, até porque tendo inferimento no próprio recolhimento, então a nossa cabeça, e aliás nós dissemos isso até à imprensa, calculava-se um montante em cima do que produzia, você fazia a conta sobre quanto você arrecada e chegaria a 900 milhões. Não, chegaria a 800 e pouquinho, essa média. Então nós temos que também corrigir essas questões, mas com certeza, Alain, o objetivo é esse, nós vamos seguir nesse objetivo. Tem a pergunta do... Satisfeito? Com certeza, esse ano, essa eficácia de 82, eu acho que esse ano nós vamos passar de 90 e vamos, quiçá, chegar a uns 95, que seria para nós, dentro da Fazenda, já um percentual satisfatório. Com todas essas ações que a gente fez no ano passado, extirpando essas quadrilhas que estão aí macumunadas para tirar a riqueza do Estado, que a gente já conseguiu muito, a gente tem percebido na própria evolução da arrecadação, porque o FETAB ele tem relação direta com o produto.
Então, nós avançamos na arrecadação do produto e, com certeza, o FETAB vai junto. Então, a gente quer ver esse ano, 2018, nós estamos muito esperançosos que a gente pensa em chegar acima dos 90% nessa 3 eficácia. embasamentos, produção, preço e recolhimento. Vamos produzir soja, não tem recolhimento. Não Sim. tiver preço bom, também não tem recolhimento. Então, da minha parte, agradeço aos membros. Alguma pergunta? Agradeço a Vossa Excelência e peço que você coloque à disposição, se houver alguma outra dúvida, que o senhor compareça novamente à CPI, que o senhor será muito bem-vindo. Problema, deputado, estarei aqui. Eu só queria acrescentar ao senhor, nessa mesma convocação foi feita de um servidor nosso, o Leonel, que o Leonel trabalha numa unidade que não tem relação nem com o FETAB, nem com o FUDEB. Eu não sei, deve ser por conta da estrutura da Cefaz, que trabalha na gerência que cuida de documentos fiscais. Então, eu não sei se seria com essa apresentação que ele teria a falar alguma coisa, seria dentro do que a gente colocou aí. Eu consultaria a equipe técnica. Geralmente nós pegamos isso aí de quem está assinando os documentos, né? Daí a gente até não sei qual que é a questão da técnica. Pode? Então, ok. Presidente, se me permite, quero fazer uma observação em relação ao servidor último, se o senhor me permite. Como convidado, o senhor tem 3 minutos. Obrigado, presidente. Agradeço a sua sempre generosidade. Eu quero externar aqui a todos a qualidade e o grau de profissionalismo do último. O último é um grande servidor do Estado, irmão de um outro extraordinário profissional, Carlinhos Almeida, que já foi secretário da capital, secretário de Finanças na gestão do prefeito Dan de Oliveira. Depois Carlinhos foi secretário de Estado de Fazenda na gestão também do governador Dan de Oliveira, ajudou a arrumar Mato Grosso. Então é uma família de grandes profissionais, alguns na área do serviço público e outros na área da iniciativa privada, mas é uma família que deu a Mato Grosso aí grandes nomes, grandes profissionais. O último tem ajudado o governo Pedro Tax na Secretaria da Fazenda em áreas nevrálgicas. Então eu não gostaria de passar desapercebido aqui o reconhecimento deste parlamentar, que eu entendo que é corroborado pelos demais membros, os demais deputados, e deixarmos registrado aqui nos anais desta CPI, Excelência, este reconhecimento e dizer que participei aqui em 2015 e 2016 da CPI, que analisou todo o trabalho de sonegação e desvios de benefícios fiscais. Mato Grosso perde bilhões de reais. E, não vou dizer todos, mas a grande maioria, a esmagadora maioria dos empresários e empresas beneficiados por incentivos fiscais não cumprem a contrapartida estabelecida contratualmente. A CPI chegou a essa conclusão unânime. A maioria, não vou dizer todos, mas mais de 80% dos empresários beneficiados pela política pública de incentivos fiscais não cumprem a sua contrapartida. É uma pena. Por isso que o Estado cortou dessa relação, presidente Mauro Sávio, centenas de empresas, de empresários que obtiveram legislações de incentivos fiscais, e a bagunça é total, que acabou levando o ex-governador Silval à cadeia. O Silval foi parar na cadeia justamente pelo desvio das finalidades probas da política estadual de incentivos fiscais, que dá margem para esse tipo de esperteza. São empresas pequenas que são criadas do dia para a noite, que funcionam como laranjas, que esquentam, saem daqui com a mercadoria como se fosse para exportação, fazem toda uma rotina, e essa mercadoria não é exportada coisíssima nenhuma. A empresa se beneficia das isenções e reduções tributárias, e essa mercadoria é internada aqui no país. Esse documento foi elaborado pela Assembleia, um trabalho de mais de um ano,
presidido pelo eminente deputado e hoje prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e que eu quero sugerir ao presidente Mauro Salles que possa, em breve, convidar o presidente daquela CPI, deputado Zé Carlos do Pátio, porque eu tenho certeza que ele tem enormes contribuições a nos ajudar, especialmente quando o assunto for FETAB. Muito obrigado, presidente Mauro Salles, por esses minutos. Agradeço a presteza e fala do eminente deputado Wilson, mas o objetivo da CPI é a aplicação dos recursos. Logicamente, respeitando as pessoas que vierem aqui auxiliar na CPI, bem como a Vossa Excelência, agora como membro, se nós conseguirmos chegar num recolhimento aproximado de impostos, automaticamente melhorar muito a saúde, a educação e uma série de fatores do Estado. Mas a criação da CPI é a aplicação dos recursos do Fundeb e do FETAB. Então, como disse o próprio Alan, nós vamos se ater a esse tema e vamos continuar nessa condição, respeitando o governo e não politizando a CPI. Registro aqui recebendo ofício da presidência do doutor da MM, onde a testemunha Erlan Fraga solicita transferência da sua oitiva para a data futura, por motivo de ter sido convocado para a reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios com sede em Brasília. Desta forma, proponho o sobrestamento da referida oitiva e solicito que a equipe técnica verifique a agenda de oitivas da presente e próxima reunião. Aí solicito pessoalmente que seja na próxima reunião. Nós precisamos do depoimento de dia 17, ok? Comunique a ele com antecedência e peça a confirmação. Mais alguém quer usar a palavra? Eminente deputado vice-presidente da CPI, eleito nesse momento. Acredito que a mudança da oitiva do Neurilan poderia ocorrer sem prejuízo para a CPI. Deputado Alan. Senhor presidente, também estou satisfeito, foi bastante elucidativa a participação do Máximo, do último, e dizer que pela própria fala dele, a gente deixou de arguir aqui algumas situações importantes. Então, eu sugiro a convocação da Superintendente de Gestão Financeira do Tesouro, a senhora Cleide Regina da Costa, para que a gente possa dar conta de algumas perguntas importantes no âmbito da CPI. Requerimento verbal do deputado Alan. Agradecer, logicamente, e pedir que se nós pudéssemos ter acesso a essa planilha, isso é de grande importância para a CPI, que o senhor apresentou aqui para nós agora. Ótimo. Comentar, deputado Max, já boas-vindas, não só à casa, mas a essa comissão, a hora que tiver disponível, será bem-vindo. Ao deputado Wilson Santos, está sob júdice a sua permanência na CPI, com análise criteriosa da Procuradoria, porque nós colocamos o suplente específico, e aí numa manobra rápida ele já se colocou de suplente do deputado Adriano. Então está sob júdice, esperamos a Procuradoria que dá o parecer certinho, para que na próxima reunião ele faça parte dessa comissão. Mas brincando a brincadeira à parte, o Santos, um grande parceiro, um grande amigo, e eu tenho certeza que vou ter muito trabalho com ele aqui na CPI, mas fico muito feliz da sua presença aqui. A todos, doutora Paula, assistência, procuradores, a imprensa, amigos, doutor Último, muito obrigado de coração. Tenho certeza que nós vamos contribuir muito para que as coisas aconteçam. E a todos, uma boa tarde.